Fala aí, nação rubro-negra. Estou de volta aqui para trazer todas as notícias das últimas horas do Mengão. Isso mesmo, galera. Todas a atualização do nosso Mengão, que teve um jogo ontem, né? O jogo polêmico, jogo pegado, né? Porque o Grêmio não veio para jogar, veio só para retrancar, né? E o Flamengo estava ganhando de 1-0. E aí a arbitragem resolveu dar uma ajudinha para o Grêmio, dando aí um pênalti, né, que não aconteceu, né, gente? E aí acabou que o Grêmio levou um ponto para casa, né? Na verdade, 2 pontos, né? Para casa, e o Flamengo levou 2 pontos, sendo que o Flamengo era para levar 3 pontos, né? O Flamengo continua sendo o líder aí, né, da rodada do Brasileirão. Ninguém pode alcançar ele, pelo menos nessa rodada não. Mas era para ele ter os 3 pontinhos, né? A partir de agora, com o programa Seleção da Sport TV, vamos trazer tudo o que rolou nesse jogaço, né? E vocês, galera, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do Mengão aqui no canal. Lembrando de deixar aí os créditos para a Sport TV. E fica comigo, galera, até o final do vídeo, porque essa polêmica de hoje tá daquele jeito. Vamos pro vídeo. No Sport TV, depois de uma rodada cabulosa, o Cruzeiro conseguiu encurtar a distância para Flamengo e Palmeiras. Chegou a 44 pontos em 22 jogos. Está a 3 do Flamengo com um jogo a mais. Mas como é que ele encurtou se ele tem mais pontos do que o Palmeiras? É que o Palmeiras tem menos jogos, ou seja, o Palmeiras tem menos pontos perdidos do que o Cruzeiro ainda no campeonato. O Palmeiras tem 43 pontos, um a menos que o Cruzeiro, mas com 2 partidas a menos. Cruzeiro no sábado derrota São Paulo e no domingo o Flamengo empata com o Grêmio e o Palmeiras empata com o Corinthians. Portanto, uma rodada que deixa o Cruzeiro mais próximo da ponta da tabela. E o Seleção debate isso e todos os demais jogos com Rodrigo Coutinho, Sérgio Xavier Filho e Maestro Júnior. Beleza, Maestro? Beleza, André. Bem-vindo. Serginho, Couto, pessoal que está com a gente. Você discorda que é uma rodada cabulosa, uma rodada boa para o Cruzeiro? Sem dúvida. Fez a sua parte, né? E os adversários deram aquela tropeçada, pequena tropeçada, né? Eu acho que esse é o Campeonato Brasileiro, né? Como você falou inicialmente. Não tem essa história de porque você está numa colocação bem ruim que você deixa de competir, né? É lógico que estava conversando com o Serginho aqui e com o Couto antes da gente começar a respeito exatamente do jogo do Flamengo. É lógico que quando você consegue um resultado como foi contra o Vitória e da forma como aconteceu, muito mérito seu, mas também muito desmérito, vamos dizer assim, do adversário. E não esperava outra coisa que não fosse uma forma e uma estratégia de jogar por parte do Mano, que até pelas vezes que jogou contra o Felipe Luiz conseguiu, né, bons resultados. Mas não tinha outra maneira do Grêmio jogar que não fosse esperando, como terminou acontecendo, né? Uma bola de contra-ataque que termina originando o pênalti, porque se joga aberto. Porque na primeira oportunidade que o Flamengo teve com um pouco de liberdade, que foi exatamente num contra-ataque que vislumbrava uma coisa interessante para o Grêmio, que eram 4 jogadores do Grêmio contra 3 do Flamengo num contra-ataque que estava organizado. Esse erro de praxe proporcionou exatamente que o Flamengo tivesse os espaços que vem buscando, né, durante a maioria dos jogos. Eu estava vendo a estatística que quase todos os jogos o Flamengo tem acima de 60%. Quando você tem a bola, cria ocasiões, como criou ontem também, que ontem foi muito mais sorte do que juízo, né? Porque se entra uma bola daquela no primeiro tempo, naturalmente o jogo, lógico, não ia chegar uma goleada como foi contra o Vitória. Mas que ia ser um jogo de mais tranquilidade. Mas acho que o Grêmio usou, vamos dizer, das armas que tinha no momento. E eu me lembro que no início da transmissão, ontem o Villani me pergunta, eu falei, essa semana foi uma semana realmente, né, com resultado muito acima do normal. Mas não se esqueça, né, que são 11 contra 11, né? E quem está do lado de lá deve ter escutado durante toda a semana, vai ser outra goleada, vai ser isso, e não é assim que funciona. Não funciona porque você tem uma série de motivações, principalmente. Primeiro pela situação do Grêmio, né, dentro da tabela. E depois que você não vai ser saco de pancada para ninguém. Ainda mais
Uma coisa é a instituição, outra coisa é o time. O Grêmio como instituição, gigante, né? O time, no momento, passa por uma dificuldade muito grande. Mas ontem demonstrou que essa dificuldade ela pode se tornar gigante, né? O time, no momento, passa por uma dificuldade muito grande. Mas ontem demonstrou que essa dificuldade ela pode se transformar exatamente. É só um ponto. Esse ponto pode ser muito precioso lá na frente, quando começar, né, a acumular, vamos dizer, o suficiente para você chegar aos 45 pontos para quem está brigando lá embaixo na tabela. Serginho, boa tarde, bem-vindo. De 0 a 10, o quanto você fica surpreso com o empate, se é que surpresa está, com o empate de ontem no Maracanã? Boa tarde, Risa, Maestro, Coutinho. Sei lá, 8, 9. É uma surpresa Uau, grande, hein? né? Porque, assim, você sabe que eu ainda, apesar de ter aprendido outros idiomas, etc., eu sigo gaúcho, né? E tenho lá o meu grupo, né? Os vários grupos de WhatsApp de gaúchos, né? Sim. E aí, o que acontece? Nos gaúchos, gremistas, colorados, geralmente discordam, né? Dessa vez a turma estava na mesma pegada. Todo mundo fazendo a mesma piada, o mesmo meme, que era mais ou menos o seguinte: cancela a viagem, pega o voo da Gol, da Latam e joga para Fortaleza, erra o aeroporto, coisa e tal, para tomar VO. O VO era melhor. Uns diziam o seguinte: 3-0 eu assino aqui, os gremistas falando. Era mais ou menos esse o clima. E aí eu comecei a me lembrar do Grêmio e Real Madrid, que era uma, né, disparidade, né? Mas não foi igual. Naquela época, a gremistada achava que não, tem jogo, não sei o quê, dá para segurar, levar para prorrogação, pênalti, é só segurar o Cristiano Ronaldo, né? E foi 1-0 só. Esse jogo contra o Flamengo era uma diferença maior. Mas aí é o que o Júnior falou, assim, é 11 contra 11, você faz um poder de mobilização maior, o Grêmio fechou muito espaço e o Grêmio jogou. Esse é o ponto, né? O Grêmio jogou do jeito que poderia jogar nesse momento. O Grêmio não tinha muito recurso para fazer 2 tempos com alguma esperança. O Mano dividiu o jogo. Metade do jogo eu não vou atacar, e não atacou mesmo, né? Não, só atacou quando estava perdendo. Isso. Aí ele fez as modificações que exatamente deram a possibilidade. O gol não sai no primeiro tempo, só sai no segundo, aí, bom, agora vamos lá, né? E no vamos lá é um pouquinho de golpe de sorte, né? Eu tenho testemunhas, a Jéssica Sescon é minha fiel testemunha desse caso. Palpite GE. 8 votos vitória do Flamengo, nenhum voto para o empate, nenhum voto para a vitória do Grêmio. Eu chamei a Jéssica e falei assim: Jéssica, bota empate. A Jéssica é minha testemunha. Esse jogo tá com cara de, imagina, 8-0. E há outras testemunhas também, ninguém quis botar o empate. Sabe que assim, primeira edição do Palpite GE, eu disputei, ganhei, foi muito fácil, aí quis dar chance para os outros. Sim, eu sou ruim de dar palpite para técnico, de dar dica para técnico, não é comigo. Dica para técnico, sou um desastre. Mas de palpite, eu acho que... Continua nessa linha aí. Dica para técnico, vocês sabem, não é o meu forte, né? Escala fulano, faz isso, não é meu forte. Você chegou pra Jéssica e falou: coragem, Jéssica. Falou. Coragem, Jéssica, bota empate. Porque eu acho, cara, isso é o puro suco do brasileiro, cara. O time que vê o 8-0 se amedronta no bom sentido, não é o medo de paralisar. Se alimenta da tensão. Pô, vamos pegar esses caras, como é que a gente vai fazer? Contou com uma boa dose de sorte. Eu acho que o placar moral do jogo é a vitória do Flamengo. O Grêmio contou com uma boa dose de sorte, evidentemente. Mas esse é o Campeonato Brasileiro. Como também achava plausível que o Vitória derrotasse o Galo. Eu não esperava a festa da arquibancada. Para mim, o grande acontecimento da rodada não é o Grêmio empatar com o Flamengo, nem o Vitória dar a volta por cima, mas é essa torcida aqui no Barratão esgotar os ingressos e depois de um 8-0, por exemplo, torcida do Sport, se puder rodar as imagens da torcida do Vitória, eu agradeço. A torcida do Sport, por exemplo, abandonou o time já, que está com 10 pontos na lanterna, estava vazia ali do Retiro ontem. A do Vitória, que tem mais motivos para acreditar, depois de um 8-0 foi lá e esgotou os ingressos. E apoiou muito o time. Para mim, esse é o fato surpreendente da rodada. Eu acho que assim, dá para afirmar tranquilamente. De 19 para cá, o Flamengo não teve um elenco. Não estou debatendo qual time é melhor. O elenco desse ano é um negócio muito impressionante, cara. Samuel Lino, Cebolinha, Michael.
Pedro, Bruno Henrique, Wallace, Luiz Araújo, Plata, Rascaeta, Carrascal, Saul, De La Cruz, Alan, Jorginho, Pulgar, Everton Araújo, Varela, Emerson Royal, Léo Ortiz, o Cleito, Léo Pereira, Danilo, que hoje é reserva. Os 3 laterais esquerdos são jogadores de seleção. Alexandre, Ayrton Lucas, Vinha. Então, assim, de Se fato... você fizer, André, o time totalmente reserva, você põe, por exemplo, Você concorre, time. Royal, Cleiton, Danilo e Vinha, né? Everton Araújo, ou então Alan e De La Cruz, você bota Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha ou... É um time para o que você vai brigar. Sim. Isso para o treinador. E ainda tem uma coisa: departamento médico vazio. É outra coisa. E alguns jogadores que começaram a temporada mais ou menos estão entrando em forma. Ontem não se sentiu falta do, talvez, o principal jogador dessa fase do Felipe Luiz, que é o Jorginho. O De La Cruz jogou uma partida muito boa. Também gostei muito. Voltou ao De La Cruz, né? Dinamismo, acerto de passe, recuperação de bola. Coisas que ele, né, antes de vir para o Flamengo, fazia, principalmente na seleção. Você não sentiu falta do E Jorginho? sobreviveu. Vamos nessa, melhores momentos de Flamengo e Grêmio. Aí não tem jeito eu não posso me furtar de um pensamento que foi dito aqui neste programa, que o campeonato já tinha terminado, que o Flamengo ia nadar de braçada. Rodrigo Bueno, ontem foi apenas um ferimento leve, um empate com sabor de derrota, que podia ter vencido. Como avaliar para muitos, o tropeço de um líder que dá chance dos outros sonharem pelo título? Boa tarde para você, Edu, companheiros. Não, isso é muito fácil de explicar, sabe que eu sou um comentarista místico. Esse empate vai para a conta de Farid. Nós mostramos aqui, verdade. Ele fez uma seleção de Santos para não ser humilhado no Maracanã diante do poderoso Flamengo. E aí? Ele pediu proteção, nada de 8, nada de 7, nada de 6, 5, 4. Eu imaginava que ia ser 3-0 pro Flamengo. E, aliás, o Mengão Malvadão produziu para isso. A gente está vendo já no segundo tempo o gol do Arrascaeta, a assistência de Pedro, né? Saindo da posição de referência para fazer a posição de armação. E ali pela zona 14, como gosta de dizer o Celso Ardente, tá aí 1-0 para o Flamengo. E, por exemplo, em outros tempos, em outro momento, talvez não marcariam esse pênalti contra o Flamengo, não sim. Agora que pênalti não pode ser marcado. Tem uma discussão aí, foi pênalti ou não. Eu gostaria de ouvir a opinião dos companheiros depois sobre isso, mas há quem diga que na verdade não foi pênalti. Muito bem cobrado por Thiago Volpe, que chegou a 18 gols na carreira, 16 ou 18 gols na carreira. Do Volpe ontem. Já tem um número considerável. Claro, nunca vai pegar o Rogério Ceni, que tem 131 gols, mas corajoso, né, o goleiro Thiago Volpe, que já tem história no Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã. Lembra que ele fez 2 defesas de pênalti e uma assistência? Ganhou nota 9,5 da bola de prata. Pô, ele jogou bem. Foi um negócio surreal. Foi injustiçado no São Paulo? Não, porque ele caiu muito em produção e... Você lembra quando teve São Paulo e Palmeiras na Libertadores? 1-1 no Morumbi e tal? Ele falhou. Ele teve falhas grotescas em sequência, e especialmente em mata-mata contra o Palmeiras na Libertadores. Chama golaço, Bubu. Ele é chão a gol, ele tem essa característica também. Mas nesse chamou jogo gol, ele foi o foi Grêmio. um herói. Isso E olha lá, se isso aí, ó, tem gente achando que não é pênalti. Semana passada teve não pênalti igual, com bola assim, teve pênalti marcado, teve um monte de coisa. Então, aí o flamenguista fala, pô, esse pênalti marcam contra o Flamengo. E aí, em Itaquera, lá dá um pênalti pro Palmeiras. Os caras estão achando que estão querendo dar emoção no campeonato. E o campeonato, eu falei, vai ser decidido no fim por Flamengo e Palmeiras. É a espanholização. Não estava definido já? Não. Flamengo campeão, Palmeiras vice. Eu já avisei em agosto. Aquele maldito mês de agosto lá. Ficou lá pra trás. Isso, garoto. Calma, garoto. Desculpa, eu sei que você pode gostar. Eu não gosto de agosto. Aniversário da Nath. Mas é meu mês de azar. Por exemplo, eu tinha 12 meses pra fazer uma cirurgia de pedra no rim. Qual é o mês que tinha que ser? Agosto. Tudo que vai ruim, pra mim, é Uma agosto. cirurgia, né? Você vai fazer mais uma cirurgia. Quando Tem virou mais uma 50 pra ser feito. não, O pé do mês, não é que ele não ingere Agora, água eu tenho uma suficiente. pergunta pra fazer pra Nath. Não Nath, pode responder. o Volpe... Não, mas responde, essa é fácil. O Volpe foi o cara do jogo ontem, assim, por Defesas defesas, bater pênalti. importantíssimas e teve personalidade para pegar a bola diante de mais de 60 mil pessoas. Um momento complicado do Grêmio, a gente fazia a projeção aqui, óbvio que a gente brinca e tudo mais, mas na semana passada a gente fazia a projeção, até pelo que os dois times vinham apresentando até o domingo,
A tendência era, e todo mundo esperava, que o Flamengo, até pela fragilidade defensiva e coletiva do Grêmio, apresentasse um placar muito elástico. Não aconteceu. O Mano Menezes conseguiu montar a sua equipe de uma forma e montar e mobilizar a sua equipe de uma forma que o time sustentou bem ali defensivamente. Mas o Volpi, para mim, foi o nome do jogo. Ele jogou muito. Aliás, a gente viu a defesa dele, aquela de contrapé. Boa estreia do Noriega, comunicando-se bastante, comentando algumas jogadas com os jogadores de defesa do Grêmio. Gostei do Noriega ontem, ó. Noriega boa foi primeira bem? impressão que ele deixou na defesa do Grêmio. Deixou. E a família dele sempre muito boa, né? O tempo inteiro que eu ouvi na transmissão. Com os companheiros, você viu isso aí, Celso? Líder vocal, né? Exatamente, falando, vamos chegar, vamos marcar. E comentando o que estava acontecendo ali na frente dele, comentou legal. Deixa eu te Boa perguntar uma coisa. ontem. Quando você acorda na segunda-feira e vê assim, pô, o líder, o Grêmio que estava ali oscilando, foi lá, empata com... Continua. Continua. O Prates é o único que acorda segunda-feira de bom humor. Isso, não, e aí você olhou... A água tá batendo aonde, você? Você olha... Aonde essa água aí? Ei, deixa eu te falar, quando você olha... Já passou dali? Faz tempo. Você tem prazer de falar, foi tinhoso, eu me avisei que ia ser tinhoso. Não, a gente tem que entender o tamanho das instituições, dos clubes, né, Edu? Bom resultado pro Grêmio. O Mano foi muito realista na montagem do time. Era um jogo pro Grêmio, obviamente, se defender com muita gente. A gente viu linha de 5, em algum momento até quase linha de 6 para defender, para tentar conter o time, que é o melhor time do campeonato. Ele não vai jogar de peito aberto no Maracanã. Até pelo momento do Grêmio, de muita instabilidade, de muitas dúvidas. O Grêmio conseguiu ficar vivo no jogo até o final. Vem o lance do pênalti, o Grêmio empata o jogo, contou com o Volpi muito bem, contou com o Noriega e Kahneman muito bem ligados no jogo. E dentro da realidade que o Grêmio se colocou no campeonato, o resultado para o Grêmio é muito interessante. Não é que está comemorando troféu do empate, não é isso. É que em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo ganharia o jogo. O Grêmio conseguiu dificultar o jogo para o Flamengo. Era isso que o Mano poderia fazer, como fez muito bem ontem. Para o Grêmio foi bom o empate. E você me dá a oportunidade de fazer agora uma pergunta para ele, o supercomputador, porque nós temos aqui grandes representantes, grandes comunicadores, grandes comentaristas, e ele, Celso Ardenga, revelação supercomputador. Você pode me trazer qual foram os 3 pontos principais de um Grêmio que consegue segurar o líder Flamengo em casa? O supercomputador responde para o telespectador. Foi respondida já pelos companheiros, inclusive, boa tarde, Edu, boa tarde ao Bubu, ao novo Bubu, novo homem. E também Rafael Prates, ele. Eu não posso falar. Já é o modelo 26. Vamos lá. E aqueles nossos companheiros estão de olho em você. Ô Edu, assim, primeiro de tudo, acho que o Thiago Volpi, eu tô com 100% com a Nath. O Thiago Volpi foi o cara do jogo, então esse foi um dos pilares do time. Mas se tivesse que personalizar em um único, em uma outra pessoa, além do Thiago Volpi, que é o destaque óbvio pelas defesas que fez, pelo gol de pênalti, esse alguém seria o técnico do Grêmio, né? O Mano Menezes, ele consegue montar uma estratégia exatamente que a gente já sabe, e não é novidade nenhuma que os times contra o Flamengo dentro do Maracanã vão jogar assim. Naturalmente seria assim. Muito me impressionou o time do Vitória, com a qualidade que é inferior ao time do Flamengo e inferior também ao do Grêmio, tentar fazer o jogo que fez no Maracanã, principalmente nos primeiros minutos, porque depois do 2-3-0 aí abre a porteira. Obviamente os jogadores na situação que eles estão já começam a duvidar muito. Aquele passe que é simples, daqui ali já fica muito mais difícil, mas então... Muito não me impressionou o Grêmio jogar, fechando a entrada da sua grande área. Então, acho que tem muito mérito, sim, dos volantes que voltaram agora. A gente sabe que o Grêmio tem muita dificuldade, né, com lesão também. Tem muita dificuldade com jogadores criativos. Ontem, não acho que o Volpi seria o cobrador da penalidade se tivesse algum centroavante, de fato, em campo, né? Um Bright White, por exemplo, poderia se apresentar para bater. Mas eu acho que o Mano Menezes merece, sim, não todos, mas boa parte dos louros dessa vitória, porque ontem, depois de um Flamengo meter um placar histórico contra o Vitória, né, a maior goleada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, você ser o próximo time a enfrentar um Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas, você montar uma estratégia e assim... Óbvio, o Flamengo perdeu gols, mas isso está no pacote. O Flamengo perde gols, mas muito também por conta da dificuldade que era imposta pro Grêmio. O único momento que o Flamengo acho que teve uma finalização muito limpa, muito clara, foi a do Arrascaeta. Que aí, de fato, tem muita genialidade do Arrascaeta também colocar aquela bola que ele sabe não é força, é jeito. Fora isso, em todo momento, os jogadores do Flamengo estavam contestados pela boa marcação do Grêmio. Acho que dá, vem. Eu acho que ele dá o tapa e a bola vai saindo, mas...
Não, acho que dava. Não, mas foi 1-1 o jogo, Celso. Muito bonito o que você falou, concordo inteiramente. Aí é uma contestação ao supercomputador. Essa vitória do Grêmio, eu entendi o contexto. Não, fez um ponto só. Não, é uma vitória. Não, pera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vê a classificação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez 1 ponto ontem no Maracanã. Sim. Não tem como, vitória de 1 ponto. Vitória ele teria feito 3 pontos. Existe, assim como existe jogo de 6 pontos. Ainda como existe jogo de 6 pontos. Isso aí é uma conversa mole nossa. Não é conversa mole não, senhor. Isso daí, vai devagar. Fez 1 ponto. Pare com essas brincadeiras. Pare com brincadeiras gostosas, hein, Celso? É o seguinte, o Grêmio empatou o jogo, ele fez 1 ponto. Contexto, resultado positivo, a sensação do gremista certamente é boa, é positiva. Não. Vitória não, calma. A sensação do gremista de vitória. Também, não é? Calma. A sensação do... O gremista que tá no chat pode me desmentir se eu tiver... Manda vírus pra cá. Até porque Você não sente o sabor A perspectiva era um amasso. Era 4, 5, 6 a 0. A perspectiva era essa. 6-0? O gremista falava. O Farid rezou. O gremista falava. O Farido rezou. Faridão, um beijão pra você. Ele escalou todos os santos possíveis pra... Nós botamos no ar aqui. Não, mas deixa eu te falar. Era pra ser amassado. Calma, mas não 6, 7. E o Grêmio foi valente. 8-0 é uma exceção, gente. Por mais que tenha uma diferença. Não é 8-0, foi tudo bem. Teve um 6 no Juventude, um 8 no Vitória, mas não pode tratar. E o Mano Menezes falou sobre isso ontem. Olha, eu não peguei o 8-0 pra trabalhar em cima do 8-0 com o meu time. Teve 5-0 no Fortaleza, 4-0 no Corinthians. Então, mas ele não pode pegar um 8-0 e achar que aquele 8-0 é a regra. Aquilo é exceção. Por mais que o Flamengo ganhe da maioria dos times aí, não vai ser 8, Olha o saldo de gols do Flamengo aí. Foi exatamente Para do melhor ataque. Olha o saldo. Mas o Grêmio ganhou, o Grêmio empatou o jogo 1-1. A sensação do Grêmio é de vitória. A sensação é de vitória. Sensação positiva, ponto. 1 ponto. Exato, é isso, exatamente isso. O Grêmio Quem falou que o campeonato acabou e que ia ser 8-0 todo jogo foi ele. Ali, ó. Calma, vamos colocar os pingos dos is aqui. Houve um equívoco. Não, isso acontece, porque às vezes, por exemplo... O adversário não concorda. O adversário é tão superior que você sobe no salto às vezes, né? Você entra achando que o gol vai sair naturalmente... O adversário se aplica muito mais, ele vai pronto. Mano Menezes é um especialista em travar. Eu lembro de um São Paulo e Corinthians, ele técnico do Corinthians, o São Paulo com 9 jogadores, o São Paulo com 11, o Corinthians com 9, ele segurou o empate. Mas vamos falar do Flamengo que era campeão. Não, mas tô falando do Mano Menezes, que muita gente estava criticando e não sei o quê. Ele é um cara que é copeiro e é um especialista também, não só o Carille tomou 8. Né? Então você vê, o Mano... se preparou e ele é um cara muito capaz para fazer isso, de travar adversários que são superiores tecnicamente, mesmo na condição de visitante. E foi o que ele conseguiu fazer com as armas que ele tinha. Então, parabéns para o Grêmio, para os gremistas que rezaram e torceram, pediram aos céus ajuda, conseguiram. Agora, isso não muda em nada o roteiro do campeonato. O Flamengo será o campeão. Ferimento leve, foi. Ferimento. Sim, ela tava aqui antes do programa que vocês não veem, mas ele já começa assim. É loucura. Jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol. Um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando. Do lado de lá tem gente competente. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, realmente o Flamengo, né, deveria ter ganhado o jogo. Não ganhou, justamente por conta de que da arbitragem que acabou bagunçando tudo no último momento, né? E aí fica aquela pergunta. Deveria validar aí esse pênalti? Vocês acham que deveria validar? Esse pênalti existiu mesmo ou não? Comenta aí embaixo, deixa aí o comentário de vocês, a opinião de vocês aqui. É o lugar de vocês comentar e expor o que vocês pensam. Estamos aqui para ouvir toda a opinião de vocês. E lembrando, galera, aí de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. Não esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E também compartilhar o vídeo com seus amigos rubro-negros que amam o Mengão. Até o próximo vídeo, galera.